Ei você, seja bem-vindo ao canal Tricolor Sem Fronteiras. Hoje vamos fazer um react sobre a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa de 2-1. O time entrou com a seguinte escalação: Jandrei, Ferrarese, Juan Sabino, Santilongo, Pobadilha e Marcos Antônio, Eric, André Silva e Ferreirinha. No segundo tempo entraram Rodriguinho, Caleri Ferreira, Rian Francisco e Enzo Dias. Os gols do São Paulo foram marcados por André Silva de pênalti e Rian Francisco. Vamos agora acompanhar o vídeo e logo depois dele a gente volta e faz mais alguns comentários sobre o jogo de hoje. Chegamos, muito boa noite, está começando Canelada aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas. O São Paulo continua invicto no Campeonato Paulista e hoje uma vitória com um saborzinho especial, de virada contra a Portuguesa no estádio Paulo Machado de Carvalho com um gol da joia. Rian Francisco, ele tem estrela, ele tem tudo para ser um dos grandes atacantes, né? Grande promessa do São Paulo Futebol Clube. Tem que colocar para jogar, Zubeldia, tem que colocar para jogar. O garoto Rian Francisco decidiu na Copa São Paulo, agora já chegou no profissional decidindo. Rian Francisco é o nome do jogador que brilhou e favoreceu o São Paulo hoje. 2 São Paulo, 1 Portuguesa no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. E você vem com a gente nessa edição aqui do Canelada. Eu, Pedro Marques, hoje estou nessa com o Vitor Boni, Bruno Prado, Fábio Piperno. Vamos juntos aqui para o Canelada. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes, também aqui pelo chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo com o Nilson César, com o Giovanni Chacon, toda a seleção de esportes da PAN, deu São Paulo de virada, primeiro tempo morno, né? Foi fraco até para as duas equipes, teve aquela queda de energia, o jogo ficou parado por cerca de 7 minutos, atrapalhou o andamento da partida. No segundo tempo, o São Paulo mereceu a virada, lembrando que o tricolor sai atrás num erro do Bobadilha, busca o empate e agora nos minutos finais, Rian Francisco, brilhou a estrela da joia tricolor. Rian Francisco foi às redes, o nome do jogo, eleito craque da partida. Rian Francisco, São Paulo 2, Portuguesa 1. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. O garoto acabou roubando a cena, fez o gol da vitória do São Paulo no finalzinho, artilheiro da Copa São Paulo. É um jogador que tem um poder de finalização muito interessante, fez um belo gol, né? Ele recebe no alto, domina a bola, tá no alto, ele vira e dá de chapa no alto, sim, um belo gol do Rian Francisco, aproveitou a oportunidade que teve e vai ganhar oportunidades, é inevitável que isso aconteça. O Rodriguinho também entrou bem no jogo. O Rodriguinho já está há algum tempo no elenco principal. Ele já fez boas partidas, ele tem qualidade. O Rodriguinho é um jogador que tem habilidade, sabe jogar, mas ele é muito irregular, né? Aí eu não sei se é na parte emocional, o que pega ali. Porque o Rodriguinho já teve momentos que você pensou, não, agora ele vai deslanchar e não deslanchou. Mas hoje entrou bem também o Rodriguinho. Aliás, o São Paulo começa a melhorar a partir da entrada do Rodriguinho no lugar do Santiago Longo, que outra vez foi mal no jogo. Aí o São Paulo melhorou com o Rodriguinho, ele meteu Ferreirinha na cara do gol. Agora... A gente vai seguir falando aqui de... Agora a gente vai... Calma lá. Assim, eu sei que tá todo mundo aqui ao redor empolgado com a vitória do São Paulo, mas deram até uma amplificada, né, na voz do Bruno Prado. Bruno Prado destacando aqui essa vitória de virada do tricolor paulista. Agora sim, pode continuar, Bruno Prado. 2 São Paulo, 1 Portuguesa no Pacaembu, Bruno. Então, eu dizer que os garotos acabaram sendo destaque, né? O Rian Francisco, belo gol, entrou e quando teve a chance de finalizar, finalizou muito bem. E o Rodriguinho entrou bem no jogo, né? O São Paulo melhora a partir da entrada do Rodriguinho, um jogador que ele coloca o Ferreirinha na cara do gol, Ferreirinha acerta a trave, entrou movimentando muito bem, caindo pelos dois lados. É um jogador criativo, um jogador que tem qualidade, mas até agora não conseguiu ter uma grande sequência. E o Rian Francisco promete muito. Muito frio para finalizar, tranquilo, toma decisões corretas. Ele é um jogador que vai ter as suas oportunidades e hoje nem entrou centralizado ali. O Caleri já estava em campo quando ele entrou. Caleri entrou no lugar do André Silva. Então ele, em alguns momentos, partiu da esquerda para o meio. Em outros momentos, jogou atrás do Caleri com o Rodriguinho abrindo mais na esquerda. Mas o garoto aproveitou bem a sua oportunidade e vai ganhar outras no time do São Paulo. O primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo, apesar de ter tido um gol para cada lado, os dois goleiros não pegaram na bola. O Portuguesa fez um gol porque o São Paulo entregou, o Bobadilha errou na saída de bola, o Jandrei, na hora de sair para abafar, escorregou, aí demorou para chegar, e o São Paulo empatou no pênalti, né? Um cruzamento, pegou no braço do Alex Nascimento, zagueiro que era do Santos,
pênalti que o André Silva, aliás, foi uma bela cobrança do André Silva, meteu no ângulo, mas o primeiro tempo foi bem ruim. Segundo tempo melhor. O São Paulo, pelo segundo tempo, mereceu o resultado e os garotos ajudaram bastante, principalmente os dois, Rodriguinho e o Rian Francisco, que fez um belo gol, o gol da vitória já no finalzinho. É Cotia ajudando o São Paulo, o único invicto dos 4 grandes, né? De São Paulo nesse Campeonato Paulista, o tricolor, o soberano de virada e com gol no finalzinho que deixa tudo mais saboroso, né? Vitória de virada já é bom, ainda com um gol no final, Vitor Boni, fica ainda mais especial para o torcedor do São Paulo que compareceu ao estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Tricolor paulista sai atrás com o vacilo do Bobadilha, o gol marcado pelo Renan, o pênalti convertido pelo André Silva no ângulo, né? Onde o goleiro não consegue chegar. E aí o Rian Francisco, já com 46, 47 do segundo tempo, já nos acréscimos da etapa final, foi lá e decidiu a favor do São Paulo. Tem estrela, é iluminado o garoto Rian Francisco. Vitor Boni, boa noite. Muito boa noite para você, Pedro Marques, Bruno Prado, Fábio Piperno, você ligado aqui com a gente no Canelada. Eu não consegui ver o primeiro tempo do jogo, estava trabalhando no jogo do Corinthians, que teve o seu atraso também por conta das chuvas em Campinas, mas vi a segunda etapa e, de qualquer forma, mesmo com os amigos falando da atuação ruim do São Paulo no primeiro tempo, eu concordo com esse planejamento do Zubeldia, ainda mais pela pré-temporada meio Frankenstein que o São Paulo fez, jogando nos Estados Unidos, mandando um time de volta para estrear no Paulista, depois colocando todo mundo para jogar, já voltando dos Estados Unidos. Então foi algo meio bagunçado. Eu acho que o Zubeldia acerta em escolher alguns jogos para descansar os seus principais jogadores e colocar um time alternativo em campo, oportunizar jogadores que não tiveram talvez tantos minutos em 2024. E, claro, é natural, um time que não joga tanto junto assim, não ter tanto entrosamento, não conseguir ter uma atuação coletiva tão boa. Mas no segundo tempo, o que deu para ver de destaque é justamente o Rodriguinho, como já falou o Bruno Prado, o Rodriguinho que realmente tem esse problema de irregularidade, mas talvez tenha feito seus melhores minutos com a camisa do São Paulo. Ele que chegou a marcar gol em Sul-Americana, se destacou sob o comando do Rogério Ceni, depois ficou sumido e deu pelo menos 3 passes importantes nesse segundo tempo contra a Portuguesa, deu uma nova cara para o jogo do São Paulo e contribuiu, claro, positivamente para a vitória do tricolor. Outro destaque, o Rian Francisco, achei muito importante o Zubeldia ter colocado o Rian Francisco e também o Ferreira, o Lucas Ferreira no campo, ter feito essas substituições, muito pelo que vem acontecendo com o São Paulo nessa semana. A notícia de venda do William Gomes, notícia de empréstimo com opção de compra do Moreira, muitas críticas de torcedores do São Paulo que não sabem exatamente a quem apontar o dedo, ou se é a diretoria, ou se é o Zubeldia, informações saindo de que o Zubeldia tinha problema com um, problema com outro, e o São Paulo acaba perdendo 2 promessas para o mesmo clube, para o Porto de Portugal. Então acho importante o Zubeldia ter colocado esses garotos na partida de hoje, era o momento ideal, até para chamar um pouco a torcida para si, para tentar amenizar um pouco essa situação e mostrar que sim, ele está de olho na base, sim, está de olho nesses garotos que foram campeões da Copinha de 2025. Talvez eu teria colocado um pouco antes, mas ainda assim é uma boa oportunidade para colocar, e o Rian Francisco demonstrou toda a sua qualidade, mostrou porque é um garoto diferente, porque o torcedor do São Paulo espera tanto para ver o Rian Francisco dentro de campo com a camisa do time profissional e já deu seu cartão de visitas. Já tinha dado na Copinha, na verdade, mas agora deu seu cartão de visitas no time profissional, uma finalização de muita qualidade com pouco tempo de campo, né? Pouco tempo de jogo, conseguiu já fazer a diferença e levar os 3 pontos para o São Paulo. Agora, tem que ser falado também sobre o goleiro Jandrei. Claro, teve o erro do Bobadilha na saída de bola, mas eu acho que o Jandrei sai muito mal. E o Jandrei é um goleiro que é um goleiro reserva e não é confiável. Cai muito o nível quando sai o Rafael e tem que jogar o Jandrei. Até não consigo entender a renovação que o São Paulo fez com o Jandrei em 2023, aumentando o seu contrato até o final de 2026. Eu acho que era o momento, até porque o Zubeldia estava mexendo no time, rodando o time, dando oportunidade para novos jogadores, de tentar até testar o Yang, quem sabe, ou o Leandro, outros goleiros que ainda também não tiveram muitas oportunidades, porque o Jandrei já demonstrou que quando ele entra, ele não passa a mesma confiança que o Rafael passa. Então, por que não testar os goleiros que vêm das categorias de base? Mas isso é outro tema. Acho que foi importante para o torcedor ver um time, nos jogos como esse, quando o time não é o time principal, é importante para o torcedor ver a molecada, e o Rian Francisco deu seu cartão de visitas para o torcedor São Paulino. Apenas 10 minutos em campo, gelado, hein? O Rian Francisco foi lá, decidiu
não sentiu o tamanho da partida, né? A gente já viu também ele na Copa São Paulo de Futebol Júnior converter 2 pênaltis de cavadinha gelado, e Rian Francisco foi lá e decidiu mais uma vez a favor do tricolor paulista. Rian Francisco decide e o São Paulo de virada venceu a Portuguesa no Pacaembu. Fábio Piperno, boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Piperno. Boa noite, Pedrinho, os colegas, um abraço à nossa audiência. O Rian Francisco, ele já deu pelo menos 3 provas aí, que é alguém de muita personalidade, muita coragem. Uma foi hoje, essa finalização em que ele tira do goleiro, virando o corpo, pegando do lado da mão, enfim, do lado do pé. Nas 2 cavadinhas, na semifinal da Copinha, uma delas já no tempo de acréscimo, e por ter adotado o nome Rian Francisco, né? Não é fácil isso não, é um nome diferente, bonito aí e tal. Mas ele vai mostrando, além da personalidade, muita técnica, né? Um jogador realmente de qualidade. A questão é saber como é que está a política do São Paulo em relação aos garotos, porque agora há pouco a gente falava, enfim, vocês falavam sobre a venda aí dos outros meninos para o Porto, da William Gomes e possivelmente Moreira. E aí, Pedrinho, você vai se lembrar que na semana passada, a gente fazendo o bate-pronto, eu até brinquei que o Porto tinha parado com essa estratégia de vasculhar jogador, enfim, de garimpar jogador aqui na América do Sul. O Porto ganhou tanto dinheiro com tanta gente, não só brasileiros, mas também colombianos, argentinos, né? O Rames, aliás, né? Um dos que passaram por lá, o Guarim, né? O Fred Guarim, colombiano, jogou um bom tempo, foi campeão lá no Porto. Falcão Garcia. O Falcão Garcia, o Hulk, né? Que não foi direto para o Porto, mas o Porto foi buscar no Oriente. Então, Militão. O Militão. Nossa, o Porto fez muito de... aliás, o Porto vendeu o Militão para o Real Madrid por uma bala, 50 milhões, né? Casemiro passou por lá. Casemiro, foi do Real para o Porto e voltou para o Real Madrid. Então, o Porto se notabilizou por um ótimo trabalho de garimpo aqui na América do Sul, mas nos últimos tempos tinha parado um pouco com isso e agora reencontra o caminho por meio desses garotos do São Paulo. Isso para dizer que o São Paulo talvez não tenha dado a esses meninos a devida atenção. Porque, veja, o São Paulo ele tem que entender que não há mágica para algumas coisas. O caminho para o São Paulo melhorar de vida, melhorar a sua condição financeira, é exatamente a exportação de jogadores feitos em Cotia. Não tem outro caminho. Tá? O São Paulo tem que voltar a ganhar dinheiro com isso. Só que para voltar a ganhar dinheiro com isso, esses garotos têm que ter a chance que eles merecem. Eu tenho repetido muito nos últimos dias que o São Paulo, no intervalo inferior a 2 meses, São Paulo ganha a Copa Brasil Sub-20, virando para cima do todo-poderoso Palmeiras e ganha a Copinha virando para cima do todo-poderoso Timão. Ora, a base do São Paulo deve ter alguma coisa promissora para ter conseguido fazer isso. Então, não se justifica o São Paulo ir para o mercado para trazer tanto jogador mais ou menos, como o São Paulo fez nesses últimos tempos, e não olhar para Cotia. Se o técnico de São Paulo não está acostumado a trabalhar com esse perfil, e não é assim, é bom que se diga o seguinte: ele fez um bom time no Lanús, que eliminou o São Paulo numa Sul-Americana, e naquele dia em que o Lanús eliminou o São Paulo, eu me lembro bem porque eu trabalhei nesse jogo, o Lanús iniciou a partida com 7 jogadores sub-23. O Lanús tinha lá o Sandy, aquele já era um quarentão, um centroavante, artilheiro, histórico no time, mas a base era formada por garotos. Então, ele já fez isso na vida. Como é que ele não vai fazer agora no São Paulo? Por que o São Paulo não exige isso dele? Ou será que ele não vem tendo a oportunidade de fazer isso porque o São Paulo quer uma outra estratégia? Então, isso tem que começar a ficar muito, muito mais claro. E o caminho para o São Paulo é exatamente olhar para a Cotia. Rian Francisco, decisivo, apenas 10 minutos em campo, virou o jogo para o São Paulo. Atleta nascido em 2006, 18 anos de idade,
ele já mostrou todo o seu talento agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aqueles 2 pênaltis batidos com cavadinha, muita personalidade. Ajudou demais o São Paulo na competição. Um dos destaques, um dos protagonistas desse São Paulo, hoje ganhando uma oportunidade no time de cima, né? No time do professor Luiz Zubeldia. Tem aquela história que o Zubeldia não gosta muito de utilizar os garotos da base. Rian Francisco entra e decide a favor do São Paulo. Bruno Prado tá aí. Uma das promessas. É claro que a concorrência é grande no time de cima do São Paulo, mas tem que ser utilizado. Precisa de mais minutagem o Rian Francisco no time de cima do tricolor. Bruno Prado. Ele vai ter oportunidades. Ele hoje teve oportunidade, fez gol e vai ganhar espaço. Ele é um jogador muito bom. O São Paulo, no time titular, ele não está utilizando pontas. Ele, com o Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, é uma outra formação. O Lucas você até pode colocar como um ponta, mas ele não fica o jogo inteiro ali aberto do lado direito. Ele vem para o meio, ele gosta de driblar da ponta para dentro. O Oscar, que normalmente está jogando um pouco mais para a esquerda, é um meia, ele vem jogar por dentro. Aí o Luciano joga por dentro. Então isso favorece que jogadores que joguem mais centralizados tenham espaço. Os 2 pontas do elenco atuaram hoje, o Eric e o Ferreirinha, e não foram bem. Então a formação do São Paulo 2025, né, pelo menos para esse início de ano, indica um time de jogadores que atuem mais por dentro, né? Os laterais podendo avançar mais na linha de fundo. E o garoto é muito bom, é muito tranquilo para finalizar. E com o gol ele vai ter esse peso para ter mais chances. Ele teve a chance, entrou, fez gol. Hoje ele entrou 10 minutos. Na próxima vez ele vai ter mais tempo. Ele foi titular na estreia lá em Ribeirão Preto com o Botafogo. Ainda estava no meio da Copa São Paulo. Mandou uma bola na trave logo no início. Então as chances vão aparecer para ele, né? O elenco do São Paulo esse ano não é um elenco tão numeroso. Os jogadores saíram no final do ano. Vários jogadores saíram no final do ano. Então não é um elenco com tantos jogadores assim. Então no ano que o São Paulo disputa Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, as oportunidades vão aparecer. E ele tem muita qualidade para agarrar a oportunidade e ganhar cada vez mais espaço no time do São Paulo. Tem uma coisa, Pedro, desculpa, que eu achei importante. O diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, depois da conquista do título da Copinha, já no gramado, até uma declaração que está nas redes sociais da Jovem Pan Esportes, disse que tinha toda aquela história, né, que o Zubeldia tinha pedido um terceiro centroavante para disputar a posição com o Caleri e com o André Silva, mas depois de uma reunião ali entre todos os comandantes do futebol do São Paulo, o Zubeldia falou que não precisava mais desse terceiro centroavante, que esse terceiro centroavante é o Rian Francisco. E acho que, se realmente esse for o pensamento do técnico do São Paulo, completamente acertado, porque já tem 2 centroavantes que, por mais que o Caleri não esteja num bom momento, né, são 2 centroavantes com condição de disputar essa posição de titular e o espaço para que o Rian Francisco possa se desenvolver. É claro que tem que ter cuidado, tem que saber lapidar uma joia, mas eu acho que esses garotos que são muito diferentes, eles naturalmente pulam etapas, né? Como aconteceu com o Hendrick, com o Estevão no Palmeiras. Acho que é mais ou menos a mesma situação com o Rian Francisco. Tem que ter cuidado, mas eles naturalmente rompem essas barreiras mais rápido e conseguem se desenvolver de forma mais rápida. Então que seja o Rian Francisco o terceiro centroavante do elenco do São Paulo, que o Zubeldia saiba também trabalhar para desenvolvê-lo o mais rápido possível. Ele fez a estreia no profissional no dia 20 de janeiro, como lembrou o Bruno Prado, naquela partida do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já no dia seguinte, ele volta para o Sub-20 do São Paulo, coloca o tricolor na final da Copinha. Nos acréscimos, dia 25/1, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, artilheiro, eleito o melhor jogador da competição. E agora, no dia 29 de janeiro, entra no segundo tempo, apenas 10 minutos em campo e decide a favor do São Paulo. Vira um jogo pro São Paulo. Fábio Piperno, vou te falar aqui, 10 dias, né? Quase 9, 10 dias. Vou te falar, o garoto Rian Francisco, né? Que momento, que fase. Ele é iluminado, ele tem estrela. Foi lá e decidiu a favor do São Paulo, Piperno. Ele mudou a vida, enfim, mudou a vida dele, né? Passa a ser um jogador de com outro status. Então, ele deixa de ser apenas mais um da base para ser alçado à categoria de grande promessa. Você vê como que a vida é, né? Futebol é. Imagina, por exemplo, se ele está treinando antes daquele jogo semifinal contra o Criciúma, e no treino ele sente alguma lesão, alguma torção, alguma coisa. Ele não teria feito aquele jogo, provavelmente não teria feito esse de hoje também. Então, tudo isso que a gente está falando dele, obviamente não teria ocorrido.
A vida tem muito disso, mas a oportunidade surgiu, o garoto aproveitou, e isso é que é o importante, e com toda a justiça chamou a atenção de muita gente. Agora, o campeonato estadual, ele serve muito para isso. Então, assim, tem que ser visto com muita tranquilidade, né? É uma pena que de vez em quando a gente vê muito dirigente queimar trabalhos praticamente na largada, porque o time perde 2, 3 jogos nesse que, na verdade, nisso que é uma pré-temporada que vale pontos. Nada mais que isso. Eu sempre repito o exemplo do São Paulo de 2018. São Paulo começa o campeonato estadual com o propósito de fazer vários jogos aí com os meninos da base, jogadores quase que descartados no elenco para treinar o que seria o time principal. Na estreia, perde o Sorocaba no segundo jogo, empata no Morumbi contra o Novo Horizontino. Já no vestiário, a Olha chama todo mundo de volta e no domingo todos os titulares aí outra vez. E naquele momento se interrompeu um trabalho que tinha, entre outros garotos, o Brenner, que depois ficou um tempão perambulando, não tinha lá muita chance e tal, até ser efetivado quase que 2 anos depois pelo Fernando Diniz. Então, agora é o momento para isso aí, para esse campo de observação. Não tem que ter pressa em chamar os jogadores já conhecidos e consagrados. Tem que dar o máximo de oportunidades para os jogadores. Estavam lá meio à margem no elenco e também para esses garotos que estão aí subindo. O momento é propício para isso. Até porque São Paulo não vai fazer o São Paulo e os outros também, né? Não farão esse processo de observação desses jogadores na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e nem pode, né? Olha, e no domingo tem São Paulo e Santos, clássico Sansão pela frente. Aliás, no sábado esse jogo, hein? No sábado. Domingo tem o Palmeiras e domingo tem também a Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Você confere aqui na Jovem Pan. E às 18h30 tem Guarani e Palmeiras lá em Campinas, os jogos de domingo. E no sábado, esse clássico Sansão, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Lembrando que domingo tem o Canelada em 2 edições com o nosso Thiago Asmar Pilhado. Tá voltando aí das férias, né? Tá voltando com tudo para esse jogo da Supercopa, para essa cobertura especial da Jovem Pan e, é claro, né, para o início dos estaduais, né, o ano começando a todo vapor aqui no futebol da Jovem Pan. Bruno Prado, sábado tem o clássico Sansão, Santos e São Paulo. Tricolor paulista que já bateu o Corinthians, né? Já venceu aí o primeiro clássico da sua temporada, o majestoso, foi importante, 3-1 lá no estádio do Morumbi. E agora tem pela frente o Santos, já deu uma preservada nos titulares. Acho que a tendência é entrar até com o time titular, a força máxima contra o Peixe, não é, Bruno Prado? Provavelmente sim. O Zubeldia usou os titulares contra o Guarani na quinta da semana passada e contra o Corinthians no domingo. Hoje um time reserva contra a Portuguesa e deve voltar com o time titular contra o Santos. Ele está fazendo esse revezamento, talvez no meio de semana poupe jogadores. Enfim, o campeonato começa já com um ritmo muito forte, que o São Paulo teve o primeiro jogo adiado, estava lá nos Estados Unidos, jogo com a Inter de Limeira. Esse jogo foi marcado não para a próxima segunda-feira, para outra. Então, pela tabela original, o São Paulo vai jogar com o Santos sábado, joga no meio de semana, depois joga no outro sábado e depois tem esse jogo na segunda-feira com a Inter de Limeira. Então, um jogo atrás do outro. Você tem que revezar mesmo. Você tem, além de dar oportunidade para os garotos, que é legal, que é importante, também não tem como jogar com todo mundo. Os jogadores estão numa pré-temporada ainda. Então, no Clássico, que é um jogo que tem uma cobrança maior, aquela vitória contra o Corinthians foi importante para todo mundo trabalhar tranquilo, porque é uma loucura, né? Numa pré-temporada, ainda mais esse ano que anteciparam tudo, já tem uma cobrança por resultado, tem que ganhar, tem que jogar, é tudo muito precipitado, mas a realidade aqui é essa. Então, num clássico, você ganhar um clássico te dá uma tranquilidade para você trabalhar um pouquinho mais sossegado. Então, contra o Santos, eu imagino um time principal, o Santos que não vence há 4 jogos, né, também já tem pressão lá no Santos, no início de temporada, o Santos ainda está tentando montar um elenco. Tem Neymar para chegar, outros jogadores que ainda nem estrearam, alguns que não foram contratados, que devem ser, e já tem pressão lá no Santos. Então, o São Paulo pode aproveitar disso. Se conseguir vencer um segundo clássico, ele vai ter uma primeira parte aí de temporada com bastante tranquilidade até o mata-mata aí no Paulista.
a gente já projetando esse clássico, Santos e São Paulo, domingo, aliás, sábado esse jogo. Domingo é o dia da Supercopa do Brasil e também de Guarani e Palmeiras lá em Campinas. Mas no sábado, nos embalos de sábado à noite, até às 20h30, tem Santos e São Paulo. Vitor Boni, a gente está aqui na expectativa por esse duelo. O Zubeldia que deve voltar a colocar força máxima no tricolor paulista. Boni. O São Paulo que vem conseguindo resultados, né, com esse planejamento do Zubeldia, que de novo eu acho muito bem feito, ainda mais por esse calendário extremamente perigoso, por assim dizer, que a CBF montou para esse ano de 2025, e deve ir com os titulares para enfrentar o Santos. É um jogo traiçoeiro, talvez, porque ao mesmo tempo que o Santos não vem num bom momento, como destacou o Bruno, 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, perdeu hoje para o São Bernardo. É um clássico que deve ter uma energia diferente, né? Por conta da chegada do Neymar. Então vai ser aquele jogo de festa para receber o Neymar. Neymar ainda não em campo, obviamente, mas vai estar lá na Vila Belmiro, o torcedor vai fazer sua festa. E é claro, os jogadores do Santos vão querer entregar um resultado positivo num clássico em que marca a chegada do Neymar de volta ao Peixe. Então é traiçoeiro, né? Porque por mais que o momento do Santos não seja dos melhores, tem essa energia diferente para um clássico, e às vezes o ambiente pode fazer a diferença. São Paulo vai ter que ser muito inteligente, deve ir realmente com seus titulares. Imagino que vá com um quarteto ofensivo de novo, o Oscar, o Lucas, o Luciano e o Caleri. É uma formação que eu gosto, que no segundo tempo, contra o Corinthians, conseguiu se entender muito bem, os 4 conseguiram se entender, começaram a entender a dinâmica, o funcionamento, o estilo de jogo de cada um, e aí deu o resultado que deu a vitória no primeiro clássico do ano contra o Corinthians no estádio do Morumbi. Então, espero um jogo bom e, de novo, depois disso, concordo com o Bruno, vai ter que descansar, vai ter que rodar bastante o elenco, porque esse ano já começa com essa maratona. É dia 29 de janeiro, São Paulo jogou 4 jogos, mas é dia 29 de janeiro e já foram 5 rodadas do Campeonato Paulista. Se a gente parar para pensar, olha isso. No ano passado começou o Campeonato Paulista, se não me engano, no dia 21 ou 22. Hoje já é dia 29 de janeiro e foram 5 rodadas. Ou seja, só uma amostra de como é louco o calendário pensado pela CBF nesse ano de 2025. Agora nós vamos para um rápido intervalo. A nossa equipe até abriu uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes e você pode participar. Ian Francisco tem que, aí são 3 opções: ser titular no lugar do Caleri, ser a segunda opção para a camisa 9. Calma, ainda está atrás do André Silva. Já são mais de 1000 votos. A gente acabou de abrir a enquete, já tem 1000 votos aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você participa. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar mais do São Paulo, mais do que foi esse jogo. Portuguesa 1, São Paulo 2. E, é claro, a vitória do Corinthians em Campinas com o gol dele, Thales Mágico. Ponte Preta 0, Corinthians 1. Voltamos já com o Canelada aqui pela Jovem Pan. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Como podemos ver, o Rio Francisco, né? Além de o cara ser iluminado, entra em 10 minutos ele consegue fazer o gol, né? Ele também é muito frio, o gol que ele fez. Se você for olhar ali, levanta a cabeça, dá uma olhadinha no goleiro, vê a posição do goleiro e coloca no lado contrário que o goleiro vai. E ele vai ter mais oportunidades, né? O Zubeldia vai dar mais oportunidades para ele. Ele merece isso, né? Tanto ele quanto o Alves quanto o Ferreira, pelo que fizeram na copinha. O André Silva bateu um baita de um pênalti. Que pênalti bem batido esse do André Silva, viu? Foi lá no ângulo esquerdo, sem chance nenhuma pro goleiro. Você podia botar 50 goleiros ali que não pegava aquele pênalti, não. Tá? Então, assim, a vitória foi merecida. O São Paulo jogou muito melhor que a Portuguesa no segundo tempo. O zagueiro da Portuguesa tirou uns 2, 3 gols que a bola já teria passado pelo goleiro, né? Se não fosse o zagueiro, a vantagem do São Paulo no jogo teria sido bem melhor. E o vídeo que vocês acabaram de ver, o trecho do programa Canelada, da Jovem Pan Esportes, né? Todo o crédito para a Jovem Pan Esportes. E o link completo do programa vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima!